Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho sobre a sua vida pública. Aliás, uma curiosidade, como é que o senhor entrou nessa de política? Como é que surgiu essa ideia? Boa tarde, obrigado por ter vindo. Obrigado, Enio, obrigado a todos que acompanham a rede social do Via Direta, né? Toda a sua equipe aqui. Então, um grande abraço. Então, a vida pública, geralmente ela é construída aos poucos, né? A minha não foi diferente. Eu venho de uma liderança de comunidade, de uma fundação de um clube de futebol ali no bairro João Costa, onde me criei, depois de grupo de jovens Juíco, depois fundamos a paróquia São Paulo, né? Fui administrador financeiro por 21 anos lá da paróquia, hoje paróquia, né? Muitos anos trabalhei junto à Associação Fraterna Arca da Aliança, fui presidente de associação de moradores, presidente de APP de escola, esses segmentos de comunidade participei muito. E depois fui assessor político também, fui assessor do ex-vereador Ademir Machado, do deputado estadual, secretário de saúde, Dr. Dalmo, né? Depois trabalhei com outro colega também vereador, enfim, né? Me preparei, fiz um curso inclusive, né? Estudei na escola, na Fundação Ulisses Guimarães, em Florianópolis, fiz um curso por 3 anos, né? Toda quarta-feira eu iria para Floripa, me preparando para entrar na vida pública. E descobri na vida pública que ali é o meu carisma, é o que eu gosto de fazer. Ô, vereador, me diga uma coisa, o senhor esteve à frente da Câmara dos Vereadores nos últimos 2 anos como um presidente. Como é que foi essa transição de voltar à condição de parlamentar ali? Soldado. De soldado, porque obviamente que ser presidente da Câmara de Vereadores é uma responsabilidade enorme, né? Mas como é que é quais são os aspectos positivos e negativos de ser presidente e voltar a ser parlamentar ali na condição de vereador? Enfim, Enio, eu peguei 1 ano praticamente de presidente, outro ano eu peguei a pandemia, né? Fechou tudo, né? E a gente acabou fazendo as sessões da Câmara, inclusive virtual. Eu, Cláudio Aragão, não tenho muito isso. Uma coisa pessoal minha, né? Eu não diferencio o Enio amigo do vereador. Eu acho que nós somos amigos iguais, né? Como também não diferenciei, para mim não mudou, né? Ser presidente, a responsabilidade, sim. Agora, o Cláudio Aragão, a pessoa do Cláudio Aragão, eu não mudei o meu jeito de ser, eu continuei indo onde que eu iria, eu continuei cumprimentando as pessoas do jeito que eu sou, então isso não me prejudicou em nada, né? Hoje eu sou vereador, não sou presidente, né? Mas graças a Deus, com bastante sabedoria, bastante conhecimento do poder legislativo, e ser vereador já é um sacerdote. Eu sempre digo isso para as pessoas. Nós conversávamos um pouco no bastidores, cheguei 5 minutos antes aqui contigo. Ser vereador é ser um sacerdote, é você estar para a comunidade joinvilense, né? Hoje eu já estive no bairro Costa Silva, passei no Parque Guarani, estive no Glória, estive no Anita Garibaldi e agora estou aqui na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta. Assim é a nossa vida. Durante o dia você passa em 10, 12, 14, 15 bairros, além de que você tem a vereança. E hoje a rede social, ela facilita o seu trabalho. Vem mais cobrança para você, mas facilita também o seu trabalho. Então, para mim, Cláudio Aragão, ser presidente, ser vereador, eu acho que a função é a mesma. É só a responsabilidade que aumenta, porque você é o chefe do poder, né? E você responde pelos poderes constituídos, que é o executivo, que é o legislativo e que é o judiciário. E daí, nesses poderes, tem o chefe. Na Casa Legislativa de Joinville, a cada 2 anos, muda o presidente, né? Isso é por força de lei, força da lei orgânica e força do regimento interno da Câmara de Vereadores. Vereador, a cidade de Joinville tem uma característica que eu acho muito legal, que é uma preocupação muito forte com a educação. E o senhor é um entusiasta desse assunto, tanto é que o senhor tem proposto muitas leis interessantes na Câmara de Vereadores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Isso foi uma coisa boa, né? Nos meus 2 últimos mandatos, quando eu não fui presidente, portanto só 2 anos, eu fui sempre presidente da Comissão de Educação na Câmara. Joinville tinha uma grande falta de vaga na educação infantil, né? E uma dificuldade no ensino médio. Você lembra daquelas, né, protestos na praça, isso e aquilo e tal? Nós trabalhamos muito forte para que Joinville construísse mais unidade de ensino médio e principalmente na educação infantil. Então, quando o prefeito Udo foi prefeito, eu fui líder do governo dele. Prefeito, nós precisamos dobrar a capacidade de vagas na educação infantil. De fato, o prefeito Udo fez isso
Quando eu cheguei na Câmara em 2013, nós tínhamos 10 mil crianças matriculadas na educação infantil e hoje nós temos aproximadamente, se não me engano, 23 mil crianças. Então dobrou o trabalho que a gente fez na frente da Câmara de Vereadores com convênios. Fomos buscar, Enio, essa questão da educação infantil. Um dia eu vi um projeto em São Paulo, em 2014, Joinville tinha uma dificuldade de pagar para as creches conveniadas, para os ICIs conveniado, como eram chamadas as creches antigamente, pagava muito pouco. Joinville pagava muito pouco. Aí eu fui lá em São Paulo, vi um projeto em São Paulo, e disse, pô, mas peraí, como é que São Paulo paga, tipo assim, naquela época, acho que 400 e poucos reais, e Joinville paga 80 reais para uma criança numa escola conveniada? Não tem convênio que aguente. E lá, a escola conveniada, o CI conveniado, o professor tem que ser remunerado também. O que acontecia? Eles colocavam um edital público lá em São Paulo, e eles compravam essas vagas lá em São Paulo. E eu fui lá e trouxe essa ideia ao prefeito tudo, na época o secretário Roque Matei, e isso nós implementamos na cidade de Joinville. Hoje, portanto, que os convênios, né, eles recebem cada criança ali o dia inteiro no convênio, recebe aproximadamente 600, um pouquinho mais, 600 reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, por criança no período integral. Então, o CI conveniado ele consegue sobreviver. Ainda tem uma discussão da 12ª parcela, que nós estamos batalhando na Câmara também, a 13ª parcela, porque o professor ele não ganha só 11 meses, ele ganha 13. Inclusive 13º. Até 14, porque ele tem direito às férias, né? Então, isso que a gente está batalhando muito na Câmara para melhorar essa questão também nos convênios. E na educação do ensino médio, nós trouxemos unidades novas para Joinville também, inclusive uma unidade que leva o nome do saudoso, né? O nosso mestre em política, nosso prefeito, governador, senador, Luiz Henrique da Silveira, que na época o deputado que era o Paulo Bauer, que foi o secretário de Educação, ele então colocamos o nome, né, dessa escola, Luiz Henrique da Silveira. Conversamos então com o governador da época, o governador Colombo, em nome do presidente da comissão da Câmara, enfim, do prefeito Udo, né, do MDB, nós colocamos a escola de ensino médio ali no Parque Guarani, uma luta deste parlamentar, que nós não tínhamos ensino médio naquela região, Escola Luiz Henrique da Silveira. Ensino médio. Vereador Cláudio Aragão, eu queria falar de um assunto que as pessoas ouvem muitos e muitos anos, que é a Lei de Ordenamento Territorial. Foram 11 anos, quer dizer, muito tempo tramitando. Sim. Afinal de contas, esse trabalho todo, esse levantamento todo que foi realizado, trouxe algum benefício? O que o senhor pode falar a respeito desse tema? A Lei de Ordenamento Territorial, para você que nos assiste agora pelo Linha Direta, né, Enio, ela deu uma nova cara para Joinville. E vou até te dizer e facilitar a resposta. Aqui nessa via, na Avenida Santa Catarina, no perímetro urbano, poderíamos só ter algumas coisas. O posto de combustível, não, só se for 2 quilômetros um do outro. Uma escola, não pode ser próximo não sei do que. Então, era uma discussão grande que Joinville não crescia. Joinville ficava à mercê dessa lei. E com muito trabalho, na legislatura passada, na primeira legislatura minha, eu fui um dos relatores dessa matéria, participei como líder do governo diretamente dessa aprovação dessa lei, participei, mas com muita insistência, e no final de 2016 nós aprovamos a nova lote. Você viu que de lá para cá, Joinville estourou em obras, em negócios. Hoje você vê construções, você vê estradas, você vê coisas e coisas e coisas, Joinville explodindo, né? Aonde que hoje tu consegue, nós já sabemos onde é que é o distrito industrial, aonde que tu pode fazer uma indústria, aqui pode isso, aqui tem um setor especial, aqui não pode isso, mas nós sabemos. E agora nós estamos discutindo o plano diretor, que só faz o ajuste, né? A cada 10 anos, mas Joinville deu esse passo. Muitas das cidades não discutiram a lote, estão engessados, né? As cidades estão engessadas. Então, nós discutimos também a lote deu uma nova cara para a cidade de Joinville. E eu faço questão de dizer para as pessoas que foi um dos melhores e dos maiores projetos que eu participei na Câmara de Vereadores e principalmente como líder do governo e fiz essa matéria andar na cidade de Joinville. Vereador, comprovadamente, pelo menos os levantamentos que a gente vê por aí,
a zona sul de Joinville tem um déficit de pavimentação. A cidade inteira de Joinville precisa de pavimentação, essa aqui é a grande realidade, né? Mas a zona sul, por se tratar de os bairros da zona sul, em relação à zona norte, tem menos pavimentação. Sim. É fato. Como é que se faz para conseguir um equilíbrio para chegar à Zona Sul ao mesmo nível, por exemplo, da Zona Norte da cidade? Como é que se trabalha isso? É difícil? Porque o que eu ouço de queixa de moradores dos bairros da Zona Sul, dizendo, poxa vida, o asfalto, toda a campanha eleitoral o pessoal menciona esse problema da pavimentação. Qual é a realidade a respeito disso? O que o senhor pode falar sobre esse assunto? É assim, Enio, a cidade de Joinville, ela foi construída umas características no passado, né? Talvez o pai de você que está nos assistindo, ou até você que está nos assistindo, talvez eu e o Enio vamos lembrar um pouco disso também, mas há 40 anos atrás, a cidade de Joinville foi pensada de duas formas, características diferentes. Uma zona sul, o dormitório, lá os trabalhadores, e o centro da cidade, a zona norte, as indústrias e um pouquinho do poder aquisitivo um pouco melhor. O que aconteceu com o desenvolvimento de Joinville? Com o desenvolvimento da cidade, como tinha muita indústria, mais ônibus, mais isso, mais aquilo, acabou se dando uma atenção, realmente, né? Foi triste isso para a zona norte da cidade. Isso é notório, isso é notório. Então, às vezes até as pessoas pensam, mas o bairro tal, mas se você olha alguns bairros, ele está muito mais estruturado que a zona sul da cidade. Você me perguntou em prazo, eu acredito que vai perdurar aproximadamente uns 8 até 10 anos para a gente equilibrar bem essa questão da pavimentação, né? Nós começamos um trabalho no passado com a pavimentação comunitária de paver, ajudou bastante. O prefeito que está aí, ele ainda não determinou como é que vai fazer a pavimentação comunitária, me parece que vai fazer de uma outra forma, mas ainda não andou esse ano, né? Eu sempre penso que a burocracia, ela trava. Na época falamos com o prefeito Udo, falamos com a Procuradoria do município e as secretarias, subprefeitura e o subprefeito, na época, junto com as forças políticas, junto com as associações de moradores, eles se ajeitavam lá com as empresas locais, empreiteiras, e faziam a pavimentação comunitária. Com isso, Joinville pavimentou, pavimentação comunitária, a prefeitura dava toda a infraestrutura e a comunidade fazia a rua, né? Deve ter pavimentado 800 ruas, muitas ruas, né? Mas isso foi em toda Joinville, isso não foi só na Zona Sul daí, né? O Vila Nova, por exemplo, né? Eu sei que o trabalho do vereador do meu partido lá, o Adilson Girardi, foi um trabalho legal lá também. Nós fizemos, né? Só para tu ter uma ideia, é assustador o número de reuniões que eu participei sobre ruas de pavimentação. Eu, né, devo ter participado aproximadamente mais de 500 casas, eu entrei para fazer reunião. De um trabalho voltado para a comunidade. Um trabalho incansável nos meus 2 mandatos, né? Desde 2015 até o último mês de dezembro de 2020, nós fizemos esse trabalho comunitário de pavimentação. Ficou algumas coisas ainda paradas, mas eu acredito que agora o prefeito também vai dar sequência a esse trabalho. O prefeito tem dito que o que é bom para a comunidade vai deixar acontecer, e eu acredito que isso vai acontecer breve. É uma outra forma, nós temos que respeitar porque o prefeito é outro, né? Só que quem determina quem vai fazer obras, como vai ser feita obras, é a Prefeitura Municipal, é o seu líder, que é o prefeito. Vereador Cláudio Aragão, para concluir, essa semana nós entrevistamos aqui o deputado estadual do seu partido, o Fernando Krelin, do MDB, e ele garantiu que ele é candidato a deputado estadual. A pergunta que fica, quem será o candidato do MDB a federal por Joinville? Já há uma definição, o seu nome é sempre citado como possível candidato. O senhor está à disposição para participar dessa nova missão ou não? Qual é a situação exatamente? Veja bem, né, Enio, e você que nos assiste pelas redes sociais. O político, né, ele é um soldado, ele é igual participar de um time de futebol, né? O Celso Maldaner faz uns bons 30 dias, 30 dias, talvez menos, talvez mais, que é o nosso presidente estadual, né? Ele vem falando comigo constante, o deputado Fernando, o prefeito Udo, a nossa liderança aqui local do MDB, e a proposta do Celso, né, e o convite já do Celso Maldaner, que é o nosso deputado federal e é o presidente do partido, era uma espécie de Aragão,
toca aí que o teu nome, né? Nós já botamos aqui na lista do partido, você será o nosso candidato a deputado federal aí na cidade de Joinville, né? Então, o convite está feito, soldado sou, né? Se o partido realmente confirmar, né? Vamos esperar agora a reforma, o Código Eleitoral, que até o dia 3 tem que bater o martelo nisso tudo, e com certeza a gente é soldado, né? Então estamos aí sim, numa pré-candidatura a deputado federal, né? Quero, né, me colocar à disposição de Joinville e toda a região, por que não, e todo o estado de Santa Catarina, para fazer sim um trabalho aguerrido. Eu penso, Enio, que Joinville precisa de mais presença, de mais força. É impossível que Joinville e região tenha só 3 deputados federais que temos eleito aqui. Nós precisamos de uma representação a mais, precisamos de mais, né? Jamais criticar quem está, jamais criticar quem vai entrar, mas nós precisamos de mais representatividade. Portanto, eu sendo candidato ou não sendo candidato, quero chamar a atenção de Joinville. Vote em Joinville na próxima eleição. Vote em candidato daqui. Eu sendo ou não sendo candidato, né? Mas, a priori, eu sou sim soldado do partido, estou colocando meu nome à disposição numa pré-campanha, né? Numa pré-campanha, porque nós não podemos falar em campanha eleitoral fora do período eleitoral. Muito bem, vereador Cláudio Aragão, agradeço muito a sua presença, espero que o senhor retorne muitas vezes aqui para a gente falar sobre política. Política é muito importante, a comunidade precisa estar a par das ações que estão em desenvolvimento, quem são as pessoas que executam esse trabalho importante que é fundamental na vida da gente. Política é muito importante. Eu sei que, pessoal, a imagem da política está desgastada, mas sem ela nada acontece. Vereador, muito obrigado. A vida, você nasce... Geralmente, a maioria, ou 90% das pessoas, ou mais de 90%, nasce num hospital público. E ao término da vida, você volta para uma área pública. A sua vida é pública. Então, continue participando da vida pública, participe das reuniões, das comunidades. A política é a arte de governar e fazer o bem comum. Enio, parabéns pelo jornalismo, parabéns a toda a equipe e um grande abraço a você que está nos acompanhando aqui no Via Direta.